Olá, torcida tricolor! Hoje eu venho trazer mais algumas notícias para vocês sobre o São Paulo. A primeira delas é que o diretor de futebol do São Paulo, Carlos Belmonte, afirmou em entrevista ao Sombra Tricolor que o São Paulo fez sondagens a alguns jogadores da Nigéria, foi lá no país dele, viu alguns campeonatos e 3 ou 4 jogadores já estão na lista de scouts do São Paulo para possíveis contratações. Isso é uma informação muito boa porque é um mercado que os times brasileiros não procuram. Jogadores nigerianos são jogadores muito fortes, que estão tendo tendência a jogar cada vez mais, estão treinando melhor, e jogadores que iriam fazer muita diferença aqui no Brasil se conseguirem lapidar os melhores de lá, porque em todo lugar tem os melhores, só que o futebol nigeriano é um lugar que não é explorado muito aqui pelo Brasil. Outros lugares do mundo já exploram, e o São Paulo poderia ser uma vanguarda nisso aí, trazer jogadores de lá, porque o São Paulo já está fazendo isso mesmo. Ano passado eu trouxe o Juan Fran, que é de um futebol grande lá, que era na Espanha, mas trouxe um jogador de fora, ano retrasado no caso. Mas jogadores assim de países emergentes, que é um futebol ainda menor do que o nosso em patamar mundial, divisão, é uma boa opção para o São Paulo tentar trazer uns jogadores dali. Vamos esperar o que pode sair disso e qualquer informação nova eu trago para vocês. Também falando sobre renovações, o São Paulo renovou com o volante da base do time sub-20, Gabriel Falcão, até 2025. É um jogador elogiado pelos times da base, espero que venha para o time titular em breve e ajude muito o São Paulo em outras campanhas. E a Federação Paulista de Futebol acatou o pedido do São Paulo para tentar mudar o segundo jogo da final do Paulista. Eles foram até a CBF, tentaram conversar com eles e estão tentando mudar o segundo jogo da final de dia 23 desse mês para dia 30 desse mês também, de maio, para o calendário não ficar tão apertado. Para o São Paulo, em caso de chegar na final, seria muito bom, porque já vai ter o dia 20, a primeira final, o dia 25 tem jogo da Libertadores. Por mais que a gente já está dando para poupar um pouco na Libertadores ali, às vezes, até lá a gente vai ver se já vai dar para poupar totalmente, mas não é muito bom poupar na Libertadores. Todo ponto é válido, porque depois você consegue decidir em casa ou não, e o São Paulo é um time com identificação da Libertadores. Quanto menos ele puder poupar na Libertadores, melhor. Eu entendo eles pouparem na Libertadores assim, já que está apertado, porque o São Paulo, o Paulista, que o São Paulo está presente em qualquer título, é um tiro muito mais curto para o São Paulo conseguir um título, mas se for possível alargar mais as datas para poder jogar com o time principal ou o máximo principal possível, melhor. Também gostaria de falar com vocês sobre as convocações para o futebol sul-americano que vai acontecer em breve. Nessa sexta-feira, às 11 horas da manhã. O Tite vai vir trazer uma coletiva para convocar os jogadores do Brasil, que o São Paulo tem grande chance de perder o Daniel Alves nisso, porque está com um bom futebol ali na lateral. E jogadores como o Miranda, que eram sempre chamados pelo Tite, só que estavam parados aí na China, e agora que estão jogando bem em um alto nível, podem ser desfalques também para o São Paulo. Já seria 2 desfalques muito grandes para o São Paulo. Provavelmente os 2 melhores jogadores atualmente no São Paulo. Poderiam ir para a seleção, pode ser até que não seriam para ser titulares, mas poderiam ser convocados, porque vai ter 2 jogos das eliminatórias e logo depois a seleção continua representada para a Copa América. E outros jogadores como o Orejuela, que pode ser convocado pela Colômbia, ele já foi convocado algumas vezes, e o Arboleda, que dificilmente não vai ser convocado para a seleção do Equador. As últimas convocações para amistosos, o São Paulo conseguiu vetar. Para esse tipo de jogo, que é competições oficiais, o São Paulo não vai conseguir vetar. E no caso, o São Paulo já perderia 2 zagueiros titulares, o titular da lateral direita e o possível reserva dele. No caso da lateral direita, a gente teria que aguentar o Igor Vinícius por alguns jogos, porque vai tender algum tempo jogando a Copa América, e os jogos do Campeonato Brasileiro, que vão ser na época mais ou menos a Copa do Brasil, não vão ser parados, e o São Paulo vai perder muitos jogadores. Na zaga eles vão ter que entrar com 2 jogadores novos, o Léo vai entrar provavelmente junto com o Bruno Alves, se for esse tipo de convocação, né? E algum outro zagueiro ali, o Diego Costa, um outro zagueiro, e na lateral a gente vai ficar bem difícil ali. Vamos torcer para que essa convocação não leve muitos jogadores do São Paulo. É ruim a gente torcer para alguns jogadores do São Paulo não serem convocados para a seleção? Porque é o sonho deles. Muitos já jogaram algumas, mas esses jogadores ainda que estão em final de carreira, como o Miranda, Daniel Alves, eles querem terminar bem pela seleção, e jogadores que são novos, como o próprio Orejuela ou o Arboleda nas suas seleções de países de fora, querem representar a sua seleção e ter chance de ganhar algum título com a seleção, alguma representatividade com a camisa da seleção do seu país.
Então, mas vamos torcer para a menor quantidade de jogadores serem convocados, porque o São Paulo vai precisar muito desses jogadores nessa maratona de jogos que vai ter nesse ano. E essas são as informações até agora que a gente tem do Tricolor. Qualquer nova informação que eu puder trazer para vocês, eu trago um vídeo novo para vocês. Espero que gostem, deixem um likezinho, se inscrevam para não perder nenhuma informação ou análise de jogos e até a próxima.